Olá, pessoal! Para dar continuidade à atividade, na página 94, questões 6 e 7, nós veremos um breve resumo sobre os tipos de argumentos presentes no artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto em que o autor vai apresentar seus pontos de vista sobre um determinado tema. Ponto de vista a gente vai chamar de tese. Esse tipo de texto, o artigo, ele circula em jornais, revistas, blogs, sites. Para escrever um artigo de opinião é preciso ter uma tese, que é, na verdade, a opinião, a sua opinião, o seu posicionamento a respeito de um tema, de uma questão polêmica, que, no caso, vai ser a ideia principal do texto, a ideia principal da redação a ser defendida, com o objetivo de ajudar aos leitores desse artigo a formar melhor opinião sobre temas atuais, sobre temas polêmicos. Antes de começar a escrever, é preciso definir bem seus argumentos de acordo com o tema escolhido, e existem diferentes tipos de argumentos que se pode utilizar. Veja, no argumento de autoridade, o leitor é levado a aceitar a tese, a ideia defendida pela credibilidade do trabalho, porque ali vai ter uma citação confiável de alguém que é considerado especialista na área. Como, por exemplo, no livro didático X, as pessoas que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as mais são sempre morenas ou negras, podendo dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kambengele Munganga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Neste argumento, a gente percebe que a credibilidade se dá através da citação do antropólogo, então é especialista no tema. No argumento de princípio, a justificativa é, na verdade, um princípio, uma crença pessoal baseada numa constatação que já é aceita como verdadeira, de valor universal. Exemplo: a derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejado. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município que mais investiu no tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Causa. Esse tipo de argumento é aceito justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Exemplo: não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Aqui nós temos tanto a presença da causa como a presença da consequência em relação à falta de políticas públicas para que os jovens possam ingressar no mercado de trabalho. Na exemplificação, os argumentos vão se basear em exemplos representativos, como em: vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande, etc., sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos, para argumentar que as notícias positivas sobre essas cidades foram completamente ignoradas.